A vida, meus caros, é um mistério. Um rio de águas que correm, às vezes mansas, às vezes turbulentas, mas sempre levando a algum lugar. E a fé? A fé é a ponte que a gente constrói sobre as águas mais bravas, na esperança de alcançar a outra margem. Eu me chamo Celeste, e a minha ponte foi construída com tijolos de orações, cimento de esperança e uma certeza que por anos parecia inabalável, a de que Deus me concederia um milagre visível, palpável, que mudaria a minha realidade física. Mal sabia eu que a resposta seria diferente, muito diferente. Desde que me entendo por gente, a fé foi o alicerce da minha existência. Cresci ouvindo histórias de curas, de providências divinas, de montanhas que se moviam pela força da crença. E eu acreditei. Acreditei com cada fibra do meu ser. Quando a doença se instalou em meu corpo, devagar, sorrateira, roubando-me a vitalidade e a alegria dos movimentos, minha fé se tornou ainda mais forte. Era uma condição que me roubava a liberdade, que me acorrentava a dores diárias e a uma dependência que me doía na alma. Os médicos falavam em progressão, em degeneração, em palavras que pareciam sentenças, mas eu me recusava a aceitar. Eu sabia que Deus podia tudo. Minhas manhãs começavam com a Bíblia aberta. Horas de oração, de súplicas, de entrega. Eu imaginava o meu corpo restaurado, minhas pernas firmes, minhas mãos sem tremor. Eu visualizava a dor indo embora, a doença desaparecendo como fumaça. As promessas sagradas eram meu alimento. Tudo é possível ao que crê. A oração de fé curará o enfermo. Eu me apegava a cada palavra, a cada vírgula. Meus amigos e familiares, muitos deles também pessoas de fé, me visitavam. Eles oravam comigo, me davam força. Mas eu sentia que, no fundo, eles já haviam aceitado a minha condição como inevitável. E isso, de certa forma, me isolava. Eu precisava de alguém que acreditasse no milagre físico com a mesma intensidade que eu. Cheguei a buscar por pessoas que, como eu, buscavam uma intervenção direta. Fui a encontros de oração fervorosa, a comunidades onde a fé era expressa com energia e convicção. Conheci histórias inspiradoras de superação, de transformações que pareciam desafiar a lógica. Cada testemunho alimentava minha própria chama. Eu sentia que estava no caminho certo. Minha cura seria mais um desses relatos, mais uma prova do poder da crença. Eu não aceitava paliativos, não queria apenas aprender a viver com a dor. Eu queria a cura completa, a restauração, o retorno à vida que eu tinha antes. Meus filhos, com a preocupação que só filhos têm, tentavam me convencer a procurar mais médicos, a seguir tratamentos que poderiam me dar mais conforto, mesmo que não a cura. Mãe, a ciência está aí para nos ajudar, dizia minha filha com a voz embargada. Meu neto, um jovem pragmático, uma vez me perguntou: Vó, e se o milagre for a medicina? E se for a gente fazendo a nossa parte? Eu os ouvia com carinho, mas com uma convicção inabalável. Meu filho, a fé é mais forte que qualquer remédio. Deus tem um tempo e um plano para tudo. O meu tempo de cura vai chegar. Eu sei, eu sinto. E eu realmente sentia. Essa certeza era o que me mantinha de pé, mesmo quando meu corpo fraquejava. A minha rotina era um ciclo de esperança e, por vezes, de desilusão momentânea. Dias em que a dor parecia ceder um pouco e eu já exultava, acreditando que o milagre estava a caminho. Dias em que a dor voltava com força redobrada e eu me questionava, me perguntava se eu estava fazendo algo errado, se minha fé não era forte o suficiente. Mas então eu me lembrava das Escrituras, dos testemunhos e me reerguia. É apenas um teste, eu dizia a mim mesma.
o maior teste antes da maior bênção. Eu mantinha uma lista de versículos, de orações, de canções que falavam de cura e libertação. Cada um deles era um tijolo na minha ponte. Minhas conversas com o Criador eram profundas, íntimas. Eu não pedia por riquezas nem por fama. Eu pedia por saúde. Pedia para poder andar novamente, para dançar, para cozinhar para minha família sem sentir uma agulha constante nas juntas. Pedia para não ser um fardo, para poder servir, para ser ativa novamente. Minha fé era de uma criança que pede algo de um pai amoroso com a certeza de que seu pedido será atendido. E essa certeza era a minha força e também, de certa forma, a minha prisão, porque ela me impedia de ver outras possibilidades, de aceitar outras realidades. A doença progredia, lenta, mas implacável. Cheguei a um ponto onde a maioria dos meus dias era passada na cama ou numa cadeira, com o corpo pesado, os movimentos restritos. A dor era uma companheira constante. Meus filhos agora falavam abertamente sobre cuidados de fim de vida, sobre conforto, sobre aceitação. Eu os via preocupados, mas seus olhos mostravam uma resignação que eu ainda me recusava a sentir. Eu estava no limite da minha resistência física, mas minha fé, ela permanecia ali, como uma chama bruxuleante, mas teimosa. Ainda não é o fim, eu pensava. Ainda não é o fim da minha história de cura. E então recebi a notícia. Os médicos, em uma consulta com a família, disseram que meu tempo era limitado, que os tratamentos já não faziam mais efeito significativo, que era hora de focar no conforto. Meu mundo físico desmoronou, mas minha fé, ela se agarrou a essa notícia como uma oportunidade. É agora, eu disse para mim mesma. Este é o momento. Deus vai se manifestar no limite. Ele vai mostrar seu poder quando não houver mais esperança humana. O milagre vai acontecer no momento mais escuro para que a sua glória seja ainda maior. Eu preparei meu coração. Fixei uma data em minha mente, inspirada por um sonho, por um versículo que se destacou. Naquele dia eu sabia, o milagre da cura física aconteceria. Eu seria capaz de levantar da cama, de andar, de correr. Eu contaria o meu testemunho, mostrando a todos que a fé move montanhas, que a fé cura todas as doenças. Eu esperei por esse dia com uma ansiedade febril, com o corpo dolorido, mas a alma em chamas. Minha família estava preocupada com a minha saúde mental, com a minha fixação, mas eu sentia que estava no limiar de algo grandioso, algo que mudaria tudo. Mal sabia eu que a mudança não seria no meu corpo, mas na minha alma. E que o milagre estava ali o tempo todo, apenas à espera que eu abrisse os olhos para enxergá-lo. Naquele dia que eu havia marcado, o quarto estava silencioso. Meus filhos e netos estavam comigo, preocupados, mas respeitando o meu momento. Eu fechei os olhos, concentrei todas as minhas forças, toda a minha crença em um único pedido: a cura. Eu senti um tremor, não no corpo, não no chão, um tremor na minha alma, uma luz, não uma luz visível, mas uma luz interna que se espalhou do meu peito para cada célula do meu ser. Uma sensação de paz, de leveza, de total aceitação. Uma calma que eu nunca havia experimentado, mesmo nos meus melhores dias. E naquele instante eu soube, um milagre estava acontecendo. Abri os olhos, meu corpo continuava o mesmo. A dor ainda estava lá, um sussurro persistente. Minhas pernas continuavam fracas,
Minhas mãos tremiam. Eu não me levantei da cama, não dancei, não corri. Nenhuma doença havia desaparecido. Por um momento, um breve momento, a decepção me tocou. Então não era isso? Pensei. Mas então, a voz que eu esperava ouvir do lado de fora veio de dentro. Clara, límpida, mais verdadeira do que qualquer resposta que eu já havia recebido. Não era a cura do corpo que Deus havia prometido, não da forma que eu, em minha limitação humana, havia pedido e imaginado. O milagre era a paz, a aceitação. Era a força para encarar a dor sem desespero. Era a capacidade de encontrar alegria nos pequenos gestos, de apreciar a beleza do dia, mesmo da minha janela. Era a libertação da angústia da espera, da luta incessante contra o inevitável. O milagre era a compreensão de que a fé não é uma ferramenta para dobrar a realidade aos nossos desejos, mas sim uma bússola para navegar por ela, encontrando a luz mesmo nas tempestades. A verdadeira fé me ensinou a viver, não a ser curada. E isso é o maior dos milagres.